Nós precisamos entender, querido, como o Senhor quer mover em nossas vidas. Um casal, um dia, na fundação do mundo, entendeu isso. Foram capacitados por Deus, foram ali, sabe, tendo todo o livre acesso que Deus deu. E Deus ali ajustou sobre a vida deles o que era bom, o que era justo, o que era necessário. Agora, passou daquilo, pertencia a Deus. Passou daquilo, pertencia a Deus. E foi tirado o direito de muitas coisas, porque aquilo que pertencia a Deus, aquilo que era de Deus, que chegaria ao homem, chegaria às famílias, chegaria em toda a terra, mas sob a direção de Deus, o ensinamento de Deus, foi quebrado. Então Deus não podia dar esse conhecimento, esse entendimento completo. Então em nós não tem todo o entendimento e conhecimento completo. Pode melhorar em tudo que você imaginar, na ciência, em tudo, nos estudos, informação, em tudo. Mas sempre falta alguma coisa em nós. Você pode ver que a pessoa forma, tem aí 2, 3 faculdades, mas continua sendo assassino. Continua sendo um perdido. Continua envergonhando. Aquilo tudo que adquiriu, não digo todos, glória a Deus por isso, mas uma boa parte leva para o lado ruim. As manifestações contrárias à palavra de Deus estão partindo de onde? Estão partindo das faculdades. Por que está faltando? Porque está faltando palavra. Está faltando o Salmo 1. Está faltando entendimento do que Deus quer fazer. Todo mundo se acha e todo mundo tem autoridade sobre a sua vida e esqueceu que essa autoridade, ela pode ser interrompida por Deus. Ela pode ser tratada por Deus. E as pessoas não estão vendo isso. Infelizmente, no meio cristão tem esse movimento, porque nesse meio cristão, queridos, eles participam, são muito jovens, são muito cara pintada. São muitos jovens que vão crescendo dentro do Evangelho, mas paralelamente também, por não terem o Evangelho verdadeiramente em suas vidas, nem exemplo de Evangelho, eles começam a fazer essas manifestações também. E colocando que Deus sabe todas as coisas e aceitando muita coisa. Tem muita igreja aceitando muita coisa, fazendo muita coisa que não é da vontade de Deus. Isso é notório e todo mundo sabe. Mas cabe a mim, a você, a todos os que querem, mesmo com dificuldade, mesmo com impedimento, mesmo com tantas coisas que tem na nossa vida, a permitir Deus fazer, a permitir Deus mover, a soberania do Senhor e o amor dele estar em nós em primeiro lugar. Não o bonzinho, o amor que não é bom, o amor que salva vidas, o amor que edifica vidas. É diferente da bondade, é diferente, sabe, de coisas que a gente ouve muito aí. Não, o amor que muda de verdade. Isso é amar de verdade. Jesus amou tão de verdade que ele morreu por todos. Só que tem de volta um dia reinando sobre todos. Ele não volta para salvar mais ninguém. Ele volta para reinar. Ele já deu a condição de salvação, e quem quer a salvação, busca essa salvação. O restante agora, ele vem julgar, ele vem buscar e tratar, vem para levar todos nós diante de Deus, e ali o Senhor falar no coração de cada um, na vida de cada um. Mas para você ver que interessante aqui em Provérbios, que Deus capacita o homem, olha para você ver. Provérbios 16, versículo 1. Ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar, entretanto é o Senhor quem dá a palavra certa. Versículo 2: todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Versículo 3: consagra ao Senhor todas as suas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. Então aqui, era para ser assim na vida do ser humano. Era para ali Adão e Eva continuar ali, sendo capacitados pelo Senhor, crescendo ali no Senhor, e deu um problema. E tiveram que ser separados de Deus. Porque o santo não mistura com o profano. Ele teve que ali fechar o Éden, colocar guardas ali no Éden e mudar a história. E ali já começou uma batalha, porque Deus viu a ação já iminente do inimigo. E nós não conhecemos todas as coisas.
É tanto que é provado hoje que Satanás mudou a estratégia, Deus já sabe de tudo, Deus já deu a forma e a condição de tudo, e o povo continua enganando, sendo enganado, vivendo na falsidade e na mentira. Vivendo num poder, são poderosos demais, são pessoas acima de qualquer coisa. Irmão, quando as coisas são do Senhor, não precisa de muito alarde. Não precisa de muito alarde. Quando recebemos o Espírito de Deus ali, houve um mover tão forte naquele lugar, uma força tão tremenda do Espírito Santo, que houve um barulho, para quê? Para sacudir aquele lugar, para chamar a atenção das pessoas que houve uma mudança. Mas essa mudança teve uma direção do Espírito de Deus, essa mudança teve ali no coração daqueles discípulos uma transformação, um aprendizado diferenciado. E o crente hoje não, principalmente aqueles que se colocam acima, que são sapatinho de fogo, têm intimidade com Deus, já subiu no céu as 500 vezes, já sabe, já conhece o nome dos anjos, dos arcanjos, querubins, serafins, não sei quem mais das quantas, eles já se acham, dignos de tudo. Que não são falhos, que não são fracos, e se você observar, a coisa está indo de mal a pior. Não condenando, não, irmão, cada um vai servir a Deus do jeito que foi chamado. Uns vão falar mais alto, outros vão falar mais baixo, uns vão ser mais de oração, enfim. O problema é que é o seguinte, se está sendo direcionado por Deus, é um corpo, é cada membro sendo direcionado. Então o Senhor capacitou o homem a viver na terra. A todos nós a viver. Nós não somos mais do que os outros. Nós não somos mais do que... Capacitou a todos nós para viver, para tomar decisões, para o bem comum de quê? De tudo. De tudo. Se você não toma uma decisão bacana, você começa a denegrir a imagem do Senhor com o seu vizinho, com o outro, com o outro, com o outro. No trabalho, no dia a dia, no ir e vir. Porque você já acha que, então tem crente já com maldição o tempo todo, já não tem bênção. Só anda com maldição. Só anda com maldição. Acha que é tão poderoso que já lança a maldição. Isso não funciona não, querido. Isso não funciona de jeito nenhum. O que funciona é quando vem pelo Espírito de Deus. Então o crescimento e o desenvolvimento tem direitos e deveres. Isso não exime o crente. Nós temos direitos e deveres para com todos. Nós queremos respeito, mas temos que dar respeito. Nós queremos fazer as coisas, mas temos que, permitir o outro fazer, permitir a expressão do outro. E cabe a nós, se não é aquilo dádiva de Deus, vontade de Deus, orar, pedir Deus para abrir os olhos. Senhor, abre os olhos do nosso presidente, abre os olhos do nosso governador, abre os olhos dos nossos magistrados. Abre os olhos, porque essa palavra aqui, ela condena. Quando não é feito segundo a vontade de Deus, ela condena. E a condenação chega. Chegou para Adão e Eva uma condenação. Expulsados do paraíso. Deus queria isso? Não. A condição levou Deus a fazer isso. É uma condição de salvação, não existe outra. Então não adianta eu ser bonzinho e achar que é condição. As pessoas me perguntam as coisas e falam, olha irmão, não tem jeito. Olha meu querido, não tem jeito. Segundo os modos da palavra de Deus, tem que ser assim. Deus vai fazer assim, vai mover assim. A misericórdia dele é grande. Mas tem fatos que não cabe misericórdia, só cabe já a justiça. Não tem como mudar. Agora, os que estão vivos podem tomar o exemplo daqueles acontecimentos e fatos e mudarem as suas vidas. Mudar os seus corações. Então, muitas vezes, uma comunidade não cresce, uma sociedade não cresce, um povo não cresce, porque não vive em direitos e deveres, não vive em respeito e em harmonia. E a igreja de Deus, o povo de Deus na terra, tinha que ser os primeiros a saber disso. Os primeiros a entender porque tem a palavra de Deus, porque tem o Espírito Santo em suas vidas. Então, quanto mais eu proferir cheio do Espírito de Deus, quanto mais eu tenho os ensinos de Cristo, quanto mais eu dou importância e coloco todos os meus sonhos, meus planos diante de Deus, a história vai mudando. As pessoas vão vendo Cristo em nós. As pessoas vão vendo o Senhor em nós. Vão vendo mudança em nós. Você pode observar que você não precisa de fazer muita força. Quando você vem para o Senhor, quando você começa a dedicar as coisas de Deus, as pessoas que não querem vínculo com Deus e sabem que você é aquele que tem aquela transparência do Senhor, eles já não misturam muito mais. Eles não misturam, eles mesmos já vão se isolando. E toda vez que for uma ordenança de Deus, ou que você encontra com essas pessoas, um ensinamento.
Como é que vai? Tudo bem? Começa a lembrar ali uma coisa ou outra. Quando ele assustar, quando a pessoa assustar, já está chegando em Cristo. Já está chegando no Senhor. Aí a pessoa, realmente, aquilo continua. Ele quer, sabe? Então é o seguinte, eu que tenho que transmitir, é você que tem que transmitir, nós que somos membros desse corpo, que tem que transmitir sob a direção do cabeça todas essas coisas. Amém? Aí sim darão crédito à nossa palavra. Porque se nós proferimos uma fé no Senhor e nos seus ensinos, nós temos que mostrar isso às pessoas. E muitas das vezes nós paramos no tempo, muitas vezes nós esquecemos, muitas vezes nós perdemos tanta bênção, tantas coisas, porque nós esquecemos dos ensinos. Foi a capacidade que o Senhor nos deu, segundo a palavra dele, ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Então não é errado você planejar, ter sonhos, ter desejos. O errado quando você não coloca na presença de Deus. Quando você não ora incessantemente, quando você não busca incessantemente, para que Ele te dê a resposta certa. Para que Ele te mostre o caminho certo. Porque se Deus falar, olha, isso não é a coisa certa, vai mudar o seu plano, vai mudar a estratégia, vai mudar a forma. Porque Deus está, sabe o que Deus quer? Que você não tenha problemas, que você não tenha, sabe, doenças, que você não tenha uma depressão, uma ação satânica, enfim, por causa de um projeto, por causa de alguma coisa que não teve a resposta certa de Deus, que não foi direcionada por Deus. Aí vem frustração, vem medo, vem arrependimento. Por que eu fiz isso? Por que tinha que ser assim? Por causa disso. Vem um monte de coisa na vida do cristão. E isso faz o quê? Te afasta de quê? Primeira coisa, te afasta de Deus. Vou na igreja hoje não, porque eu estou com raiva. Afasta de Deus. Isso aqui é um negócio, irmãos, que precisa de vigiar demais. Não puna seu filho com castigo de não vir na igreja. Ao contrário, puna ele e traz ele na igreja. Ele está embirrado, você vai. Você vai sentar, você vai dormir, você vai roncar, você vai subir para a escolinha, mas você vai. Puna de outras coisas. Se você não punir, se você vai punir seu filho de ir à escola, não vai, que vai perder aula, vai perder matéria, vai perder média, vai tomar bomba. Então você prefere que ele tome bomba diante de Deus? Não, faça o contrário. Nós que viemos antes, meu irmão, nós não conhecíamos Jesus, não. Eu não fui ensinado nesse caminho, não. Eu não fui ensinado em caminho nenhum, eu fui ensinado o seguinte, se vira. Hoje tem tudo, toda capacidade, todo entendimento, todo conhecimento, todo ensinamento, segundo aqui o texto, a capacidade de planejar. Planejar a cidade, planejar os bairros, planejar as ruas. Planejamento. Colocar no papel, desenhar, fazer, colocar, sabe, dentro de um parâmetro, pesando os prós e os contras. Isso é para todos nós. Vida, terreno normal. Imagina as de Deus. Imagina as coisas do Senhor. Então os caminhos que parecem certos aos olhos, nossos aos olhos do ser humano, é visto assim pelo Senhor. Você vê aqui no versículo 2, ó, todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Tem coisa que motiva para você perder na presença de Deus, para você não ter muito vínculo com Deus mais, para você não buscar Deus verdadeiramente mais. Você vai buscar Deus, você vai buscar Deus assim, sabe? Bom, vou fazer só isso aqui, e se Deus der amém, se Deus não der, eu estou com isso na minha cabeça, mas ele vê essa motivação no coração do ser humano. Qual que é a motivação? Para que é? Para que você quer ser uma ferramenta, um instrumento de Deus? Para que você quer servir a Deus? Para que você quer adquirir isso? Para que você quer ter isso? Para que você quer ter... Qual que é a motivação? E Deus sabe essa motivação no coração do homem. Sabe essa motivação no coração do homem. Olha, esse caminho não é certo não. Essa motivação não é certa não. Isso que você está querendo não é certo não. Cuidado, abre os seus olhos. Você vai perder sua bênção. Então tem que atentar para essas coisas, porque ele sabe a motivação.
Evoluiu tanta coisa, tem tanta coisa, e a motivação ainda impera muita maldade. A motivação do ser humano ainda impera muito um sistema maligno. E infelizmente isso está contaminando a igreja de Deus na terra. Isso está contaminando o povo de Deus na terra. Então, meu irmão, se você tem o que Deus te deu, glorifica o Senhor, aí Ele te justifica. Quanto mais você glorifica o Senhor e mais você, faz a vontade do Senhor, faz a ordenança do Senhor, mais você é justificado. Todos vão ver e todos vão saber e todos vão ter que falar assim, verdadeiramente tem um Deus trabalhando ali. Porque a motivação, aquilo que você quer, você colocou diante de Deus. Senhor, eu sei que eu tenho livre-arbítrio, mas me conduza no caminho. Tem crente que já esqueceu disso. Eu tenho livre-arbítrio, tem salvação. Eu fiz esse caminho aqui, moldei essa igreja, moldei a minha vida, moldei. É assim que vai ser. Mas você falou com Deus? Você expressou tudo isso diante de Deus e colocou diante de Deus seus sonhos, seus projetos? Mas tem que tomar cuidado, irmão. Porque se não colocou e depois vem uma frustração, vem um medo, você não vai ter o melhor de Deus. Você já não começa a ter aquilo que Deus te deu. A paz, a esperança, a certeza que Deus está no controle, a certeza que Deus não vai deixar você desamparado, a certeza que Deus não vai deixar o inimigo destruir a sua vida. É a certeza. É a certeza. Quantas pessoas estão sendo destruídas? Planejaram, fizeram e o negócio não deu certo. Aí qual que é a culpa? A culpa é o país, a culpa é os governantes. Todo mundo tem sua parcela de culpa. A deles pode ser maior por causa desses escândalos todos, mas é problema deles. Mas Deus não deixa você desamparado. A gente observa que tem muita coisa que não está crescendo nesse país. Não está crescendo. Mas se você observar, Deus continua sustentando esse país. O trem não está indo, o negócio está esquisito, mas você vê que tem uma provisão. Sabe aquela provisão que o azeite não acaba e na botija e que a farinha não acaba na panela? Essa sensação tinha que estar totalmente na vida do crente. Passa a entender isso e passa a praticar isso, você vê o que Deus vai fazer. Sabe, quando Deus vira ali e fala assim, quando você é fiel no pouco, Ele te coloca no muito, é quando você está em comunhão verdadeira com esse Deus, é quando você caminha verdadeiramente com esse Senhor. Você não confia na palavra dos homens, você confia na palavra de Deus. A palavra do homem, querido, ela vem cheia de falha. As promessas, elas podem ser quebradas, mas aquilo que o Senhor falar, acontece, não volta vazio. Há ali uma mudança, há ali um mover de Deus. E você precisa entender que Deus trabalha do jeito dele, e não do meu jeito. Nossa, eu já não tenho paciência mais. Ele tem paciência longânima. Jesus volta logo, Senhor. A paciência de Deus está de outra forma. Teve um povo que entrou em Canaã, teve um povo que não entrou em Canaã, e pessoas abençoadas, mas que morreram acreditando. A outra geração vai entrar e vai honrar esse Deus que nós servimos até aqui. Assim foi com o sumo sacerdote, com sacerdotes, com famílias que serviam a Deus. Nós estamos indo por um caminho complicado, irmãos, um caminho que não é um bom caminho para o cristão. Nós estamos bonzinhos demais, nós estamos queridinhos demais. E aí o ego sobe, e aí a vida começa a virar um trem esquisito, e aí o medo vem, e aí vem outras coisas. Então, é você e o Senhor. É você e Deus. É você buscando a presença de Deus, é você honrando o Senhor. Olha o versículo 3 aqui, de Provérbios 16. Consagra ao Senhor todas as tuas obras. Tudo, a sua vida, querido. Quando você entrega ao Senhor tudo. Por isso tem aquela oração que você entra no seu quarto e ora em secreto ao seu pai. Você tem um momento ali, você e Deus. Porque tem coisas que se outro crente ouvir, ele vai ter rir. Falando, não, o que o irmão está pedindo, ou o que o irmão está querendo. Já começa a ser aquele que julga. Você não tem nem posição de juiz, não tem posição de julgamento nenhum, não tem acusação de advogado para defesa nenhuma.
mas querem julgar, querem fazer. Não, não, consagra ao Senhor as tuas obras. Sabe, abre o seu coração para Deus, das suas necessidades, das suas dúvidas, o que você crê, o que você não está crendo na palavra de Deus, o que você entendeu, o que você não entendeu. Põe isso na presença de Deus, põe isso para Deus ver. Aí sim a parte B do versículo funciona. E os teus planos serão bem-sucedidos. Quando você coloca diante de Deus, Deus ali vai estar com você, Deus vai estar dando direção, Deus já vai estar quebrando toda ação satânica, toda ação maligna, todo mover do inferno. Deus já vai estar trabalhando ali e atuando ao seu favor. Já começa ali a entrar no controle e já começa ali a mover. Quebrando os grilhões, tirando as pedras do caminho, movendo a seu favor. Muitas vezes as pessoas confiam nas obras dos outros e não no que o Senhor está fazendo na vida dele. Ele aceita um conselho normal, um conselho de Gandhi, um conselho de Chico Xavier, um conselho de não sei quem, um conselho de não sei de quem, um conselho de sei de quem, mas não aceita que é para ser bem sucedido. Não, é isso que ele falou, é verdade, vou fazer desse jeito, uma boa ideia. Ela veio do Senhor, essa boa ideia, essa vontade foi de Deus. Você pode ser frustrado e os planos não serem bem sucedidos. Então, meu irmão, coloque diante de Deus. Diante de Deus. Diante de Deus. Aí você vai ver Deus movendo. Você vai ver o cuidado de Deus. Você vai ver Deus ali conduzindo todas as coisas. Você percebe isso? O crente que faz isso, ele percebe, ele sente isso. Muitas vezes nós tivemos motivação no coração e não foi a vontade de Deus. A gente ri disso depois. Nossa, Deus não intervém se eu não coloco diante de Deus. E tem gente que, sabe, não se alegra. Não, o que eu tinha não era isso para a minha vida. Por que Deus fez isso comigo? Não era isso que eu queria para a minha vida, não. Eu queria uma vida diferente, eu queria uma vida assim, uma vida... Esqueceu de Deus. E a igreja de Deus está caminhando assim, irmão. Não vamos tampar o sol com a peneira, porque a motivação está sendo outra. A motivação da igreja de Deus nessa terra, do corpo de Cristo, tem membros que a motivação é complicada. Não vai levar para a salvação. Vai levar para o dia a dia, vai levar para a mesmice. Vai levar, sabe para quê? Ritualismo. Vai levar para coisas que não agradam, que o Senhor já abominou, que o Senhor falou assim, ó, eu não aceito isso mais. Infelizmente, queridos, muitos cristãos ainda não querem ouvir assim. Infelizmente, muitos cristãos não querem colocar isso no seu coração. Porque gosta de viver na malícia. Gosta de viver no meio dos falsos. Gosta de viver no meio da mentira. E aí é um transtorno, e aí é uma dificuldade, e aí é uma guerra muito louca. Veja comigo aqui em Provérbios 17. Provérbios 17. Versículo 3. Provérbios 17, versículo 3. Diz assim: o ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor quem revela quem as pessoas realmente são. Então muitas das vezes a gente pega o texto e sabe, Senhor, me prova no fogo, na brasa, na fornalha de fogo ali, igual foi Sadraque, Mesaque, Abednego, mas temos fé, buscamos essa capacitação, colocamos as nossas obras diante de Deus, que nós podemos entrar ali naquela fornalha e sair sem chamuscar nem a roupa, nada, não acontecer nada, ver o anjo do Senhor lá dentro, fazendo aquilo ali uma bênção, um paraíso, um sossego, sabe, um refrigério. As outras pessoas, puxa vida, não chamuscou nem nada, que é isso? Que Deus é esse, que Senhor é? Mas, sabe, muitas vezes as pessoas estão querendo ser provadas com ouro e com a prata. Passar no fogo, ser derretido para ver ali o máximo de pureza, o 100% de pureza. E muitos vão ficar queimados lá. E muitos nem de lá vão sair. Meu irmão, é o Senhor quem revela
o que as pessoas verdadeiramente são. Então, muitas das vezes, você está dando crédito a muita coisa das pessoas, a muita coisa que as pessoas fazem, a muitas coisas que as pessoas estão falando, a muitas coisas que as pessoas têm aquela maldade, e transforma aquela maldade em bênção. Transforma aquela maldade em uma defesa. A serpente lá no Éden transformou em defesa. Transformou numa coisa proibida como uma coisa comum. Por que você não pode comer do fruto do conhecimento do bem e do mal? Porque você vai ser igual a Deus. Não tem problema não, pode comer. Irmãos, por causa disso ficou a condenação. Você, eu, nós, povo de Deus, acha que sabe o que é o mal. Nós achamos, isso é mal, isso não presta. Não. Sabemos o que é o mal, não. Sabemos não. Não sabemos não. Porque se soubéssemos, cumprimos a palavra de Deus. Mas nós não sabemos. Queremos viver, sabe, na falsidade, no curanderismo. Irmãos, se nós fizermos para o nome do Senhor ser glorificado, o não porquê de uma cura espiritual, de uma libertação, o não porquê de uma cura física, o não porquê de uma vida bem-sucedida, se dermos ouvidos ao Espírito de Deus, se dermos ouvido o que Deus tem falado conosco a cada dia, se não lutarmos, o Senhor para de falar, irmão. Ou não. 430 anos sem falar com o seu povo. 70 anos de cativeiro, não escutava nada de Deus. E quando o profeta levantava, ninguém aceitava, porque as palavras eram duríssimas. Principalmente contra os líderes. Principalmente contra os sumos sacerdotes, os sacerdotes. Principalmente com aqueles que tinham a palavra e não falavam. Eram falsos e mentirosos. Hoje nós precisamos viver, querido, com todas as coisas. Com as críticas, com os elogios, com tudo. Mas firmados na palavra. Firmados na vontade de Deus. O negócio já virou um comércio louco, já virou, sabe, um propagandismo louco que as pessoas estão se achando. E quanto mais se torna conhecido, mais vem problema, mais vem a ação do inimigo, mais vem a cobrança. Mas se você está direcionado por Deus, Paulo não preocupava com a cobrança de ninguém. Pedro no início ficou preocupado, depois ele não ficou preocupado. Muitos irmãos que tinham dúvida, depois não tiveram dúvida. Foram fiéis ao Senhor. Foram pessoas que ali fizeram acontecer. E por isso que escreveram uma epístola, uma carta, um capítulo. Participaram da história porque foram dignos. Foram dignos. Não tinham nem nomes. Uns ali tinham só, sabe, não eram conhecidos nem pelo nome. Ah, fulano, ciclano lá. Ah, aquela mulher lá, aquela senhora eleita. Mas foram homens e mulheres que fizeram a vontade do Senhor. Foram homens e mulheres que fizeram um nome grande. Então nós precisamos, queridos, não andar e não aceitar, para que a gente não venha perder bênção. Podemos vir a perder bênção por aceitar as coisas que vêm das pessoas do que o que vem de Deus. Muitas das vezes nós estamos aceitando a maldição que vem das pessoas. Nós estamos aceitando palavras contrárias que vêm das pessoas. Deus fala aqui claramente comigo e com você que o Senhor, Ele revela quem as pessoas realmente são. Quando você está em Cristo, quando você está no Senhor, Ele revela. Ele até te avisa antes do acontecimento. Não foi assim com Jesus? O tempo todo o Espírito de Deus, o tempo todo Deus falava com Jesus, revelava Jesus, exortava. O tempo todo. As palavras que você escutava Jesus falando, você via que era Deus ali proferindo diretamente. Olha, eles não sabem o que eles fazem não. Continua firme, continua seguindo. Quantas vezes os discípulos, Senhor, vamos dar um jeito para o Senhor ir para Jerusalém, para o Senhor ir lá para entrar em Jerusalém, porque lá o Senhor vai ser morto. Não, vamos passar por fora. O Senhor vai lá, fala o que tiver que falar e já vamos embora. Querendo tirar aquilo que já estava estabelecido, aquilo que era já a vontade de Deus e aquilo que era a salvação. Não conheceram por quê? Porque não tinha a palavra dele.
tinham as revelações, as profecias, mas não sabiam quem que era. Mas esperavam um homem poderoso humanamente dizendo. Chegou um homem poderoso em palavras, um homem poderoso em milagres, prodígios, um homem poderoso, um homem que chegava e aquele lugar ali era a Terra Santa. Ali ele proclamava o verdadeiro reino. Mas qual reino que o povo queria? Qual reino que a igreja de Deus hoje quer? Que reino a igreja de Deus quer? A igreja de Deus hoje está querendo o reino das placas. O reino da placa. A minha igreja tem isso, 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 é o reino da placa. A outra igreja tem isso, 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 é o reino da placa. A outra igreja é assim, 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 tem o reino da placa. A outra igreja é poderosa, tem o reino da placa. É esse reino que você quer? É esse reino? Se você quer esse reino, é perigoso você ter uma frustração. Agora, quando você quer o reino dos céus, o reino de Deus, uma igreja sem mancha, sem mácula, sem placa, sem nada. Uma igreja que glorifica o Senhor. Isso é eu e você. Congregação é uma coisa, agora a igreja verdadeira somos nós, o corpo, os membros, aquele que vai somar e vai entrar no céu. O corpo, uma igreja, um povo. Então, meu irmão, fique atento. Olha para você ver o versículo 4. Provérbios 17, versículo 4. Os maus dão grande atenção às más notícias, assim como os falsos apreciam ouvir as mentiras. Tem muito crente que está aqui, ó. Crentes maus. Muitas vezes essa palavra era para o mal. Quem que a gente põe como mal? O que não tinha Jesus como seu Salvador, o criminoso, o estrupador, o outro, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Nunca ninguém falou comigo, com você, que era mal nós, que era desobediente nós. Aqui Deus está mostrando aqui, ó, os maus dão grande atenção às más notícias. Tem crente que gosta das coisas erradas, gosta das coisas más, gosta das notícias más. E entra e apodrece o corpo, e adoece o corpo, e põe muita gente a acreditar nisso, sendo que Deus tem a provisão e a resposta para todas as coisas. Tem um escape para cada um de nós, para todas as coisas. Nós precisamos de confiar. Nós precisamos de colocar os nossos planos diante de Deus, colocar todas as nossas coisas na presença de Deus. Se deixarmos de acreditar assim, meu irmão, e der atenção às más notícias, assim como os falsos apreciam ouvir mentiras. É um negócio perigoso que anda dentro da igreja de Deus, que, sabe, as pessoas estão ouvindo muita coisa falsa, estão elogiando muita mentira, estão acreditando em tudo. Acreditando em tudo. Não põe na presença de Deus em oração, não. Vai deixando qualquer um entrar dentro da casa, vai deixando qualquer um falar, vai deixando qualquer um profetizar. Irmão, comigo não é assim não. Porque se não for de Deus, eu falo, Senhor, eu não vejo como do Senhor. Se for do Senhor, você vai me mostrar. Se for do Senhor, você vai mover. Porque se não for do Senhor, eu já estou rejeitando. Porque está assim. Todo mundo tem uma profecia, todo mundo tem uma palavra, todo mundo sabe, todo mundo tem, todo mundo... Não é bem assim. Porque muitas das vezes as pessoas enquadram aqui, ó. Traz para dentro da igreja, traz para o seio da igreja. O seio da igreja, meu irmão, é sua casa. O seio da igreja é onde você estiver. Traz para dentro o quê? Más notícias. Sabe, vê ali as coisas acontecendo no meio do povo de Deus e traz as más notícias. Essas más notícias fazem o quê? Geram o quê? Problemas. E você está no meio dos problemas. Assim como os falsos apreciam ouvir mentiras. Levanta um profeta do inferno lá, fala uma mentira, nem cabeluda não, uma mentira lá, e você dá crédito. E você tem aquilo. Não podemos ser assim. Senhor, o que é do Senhor vai acontecer porque já está escrito. Vai acontecer porque é determinado pelo Senhor. Deus pode usar o profeta de hoje para reforçar isso? Sim. Mas o que já está escrito. O que já está escrito. Tem muita gente levantando com o que está escrito e falando que Deus falou hoje. Mentira. Mentira. Pega o capítulo 23, 24, 25 de Mateus, você vai ver que é mentira. Porque Deus ali falou um monte de coisa que ia acontecer. E tem gente pegando e falando que isso é para hoje. Deus me revelou. Deus falou comigo. Aí eu tenho uma palavra
para a igreja diferente. Eu tenho uma palavra de mudança para a igreja. Mentira, mentira. Não tem. Não tem. Simplesmente pegou aquilo lá. Tem coisa, meu irmão, acrescenta o que na sua vida? Você tem uma revelação, ela vai acrescentar o que? Se ela não vem de Deus. Ah, você tem uma profecia na sua vida, se ela não vem de Deus, vai acrescentar o quê? Então, eu não aceito muito não, e não funciona muito bem assim a coisa não. Você pode perguntar para Deus. Todo dia são um profeta de casa. Todo dia são um crente de casa. Mas qual que é a intenção? Qual que é a motivação do coração dele? O que está no coração dele? Vai na sua casa para destruir seu casamento. Vai na sua casa para conversar borracha. Cuidado. Cuidado, porque senão você pode aqui, ó, dar valor aos maus. Aos maus dão grande atenção às más notícias. Dá muita atenção àquilo. E não sabe nem da verdade mesmo. Nem da veracidade. Não sabe nem o que Deus está trabalhando. Não sabe nem o que Deus está trabalhando. Nós temos que ficar atentos, queridos, porque muitos homens que foram considerados maus, que morreram e perderam suas vidas, eram bênçãos de Deus. Estevão foi apedrejado como um mau. Era uma bênção de Deus. Muitos outros perderam muita coisa. Era a bênção de Deus. E muita gente proferiu que era maldição. Irmão, não duvide disso. Tem gente que amaldiçoa eu e minha esposa todo dia. Eu abençoo todo dia. Só que tem que no dia certo, no momento certo, Deus aplica a justiça dele. Tem gente que fala coisa que não sabe o que está falando. Tem que abrir o olho, irmão. Abrir o olho. Abrir o olho. Cuidado. Cuidado, porque tem muita gente que é má conversão. São convertidos, mas muito mal convertidos. E trazem problema. O corpo. Começa a enfermar o corpo. Começa a dar ouvido a tudo quanto é mentira. O que é de Deus acontece, irmão. Quantas revelações Deus, na misericórdia dele, falou através da minha vida. Revelações assustadoras eu entreguei para toda a igreja. Não só para vocês aqui, mas para toda a igreja. Para muitos irmãos, para muitos pastores. Acredite se quiser. Mas aconteceram. Porque antes de eu falar com qualquer um de vocês, eu voltei aos pés do Senhor um monte de vezes. Eu falei, Senhor, o que é isso? Senhor, revolve tudo que é do inferno, mas agora o que é do Senhor? Se for, mostra de novo. Ele mostrava. Mostra. Eu falei, Senhor, muito obrigado. Mas muitos deixaram Satanás levantar. E infelizmente vão ser destruídos. Porque deixou Satanás levantar. Deixou Satanás fazer. Então tem muito crente, meu irmão. Você está ali na sinceridade, na verdade. Mas ele participa da sua vida, ele caminha com você. Mas ele não tem essa verdade. Ele não ama Deus como você ama. Ele não tem a visão que você tem. Ele não quer edificar a casa dele como você edifica a sua. Só que tem, que eu te provo aqui, ó. Quer ver um negócio? Provérbios 17, versículo 13. Olha o que acontece com essas pessoas, ó. A pessoa que costuma retribuir o bem com o mal, jamais afastará o mal da sua própria casa. Olha o perigo aí, ó. A pessoa crente, estou falando de crente, Bíblia é para crente. Bíblia não é para ímpio, não é para... Não, Bíblia é para crente. É você que evangeliza o ímpio, é você que ministra na vida do ímpio, é você que fala as verdades, porque você tem. Então essa palavra é para crente. Então o que? O crente que costuma retribuir o bem com o mal, jamais afastará o mal da sua própria casa. Jamais. Jamais. Acontece coisas que, por que isso Deus na minha casa? Por que isso Deus na minha vida? Por que isso Deus no meu caminho? Por que isso eu... Mas por quê? Costuma retribuir o bem com o mal. Deus vem e estende o bem, retribui com o mal. Deus vem, dá o livramento. Não está nem aí para o que Deus fez. Deus usa o irmão, usa a irmã, usa fulano, usa ciclano. Você, não, eu prefiro ouvir o falso e mentiroso. Eu prefiro ouvir as notícias más. Uau, o pastor está assim, a mulher do pastor está assim, aquela irmãzinha de oração está assado, a fulano está assim, a fulano está assado. Cadê a palavra profética de bênção?
Cadê a igreja, um corpo que anda nessa terra com palavra de bênção? Quando Deus entrega, meu irmão, a gente faz acontecer. Deus entregou, faz acontecer. A prova está aí, ó, todo dia. Recebeu a bênção do Senhor, a provisão do Senhor. Paga com a sua fidelidade, com o seu coração, a sua vida ao Senhor. Ao Senhor. Ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Eis-me aqui, Deus. Me molda, me ensina, faz acontecer na minha vida. Aí sim há um crescimento na sua vida. Do contrário, o mal nunca afasta da casa dessas pessoas. Nunca afasta, irmão. Eu conheço um tanto de irmão, né? Sabe como é que eu vou explicar isso? Os irmãos só caminham, só de mal a pior. Que muitas vezes aceita a palavra humana, aceita a palavra do mundo, do que a correção de Deus, do que a palavra de Deus, do que o mover de Deus. Que eu e você possamos ver isso, querido, e colocar isso em prática nas nossas vidas, ser agradecidos ao Senhor. Eu levanto, a gente ora, eu oro, abençoo, coloco as nossas vidas, não só a minha, mas de todos nós. E não quero retribuição nenhuma. Eu quero ver acontecer na vida dos meus irmãos isso. Se não acontecer, Deus é testemunha que você fez a sua oração, que você levantou o seu clamor, que você foi sincero, que você vive aquilo. Agora, a ordenança que Deus põe individualmente para cada um, cumpra. Tem gente que não cumpre a ordenança de Deus. Cumpra a ordenança de Deus para que você venha a ser bem sucedido em todos os seus planos. Você vai ver Deus operando quando você faz isso. E aqui continua o Senhor falando no nosso coração, nos nossos corações. Amém? Amém. Não tome, irmão, não tome decisões precipitadas. Não, de forma alguma. Não tome decisões precipitadas, que você pode ser reprovado por Deus. Ah, isso que é de Deus mesmo, agora que vai ser. Não tome decisão precipitada. No tempo certo, meu irmão, ela se aplica sobre o faltoso, ela se aplica sobre aquele que é maldoso, sobre aquele que gosta das mentiras, gosta das más notícias, gosta das falsidades. Você acha que Deus não está vendo tudo isso? É levantado contra nós, povo de Deus, coisa que não fazemos. A notícia de crente ela é muito melhor e muito maior e traz muito mais inferno do que a notícia do mundo. A notícia do mundo é comum. O que você espera do mundo? Essas notícias que você escuta. Agora a notícia do crente, o escândalo do crente, essa é complicada, irmão. Que ela gera uma guerra no mundo espiritual e uma perda assustadora no mundo espiritual. Sabe o fuxico evangélico? Tem um site assim. Fuxico cristão, sei lá, evangélico, um negocinho. O nome já não é bem, sabe, suscetível para crente. É um negócio complicado, perigoso. Mas o Senhor vê todas essas coisas. E o Senhor trará juízo de todas essas coisas. Mas no tempo dele. Não porque somos merecedores, porque somos bonzinhos, ou por isso ou por aquilo. Não, no tempo dele. Quer ver um negócio interessante? Está aqui, ó. Provérbios 17, versículo 15. Provérbios 17, versículo 15. Há duas injustiças que o Senhor abomina. A palavra está bem clara. Que o inocente seja condenado e que o culpado seja colocado em plena liberdade como justo. E aí? Irmão, nós temos que tomar um cuidado. Deus pronunciando a sentença. Deus pronunciando que no tempo certo Ele vai fazer acontecer. Que no tempo certo Ele vai mover. Que no tempo certo Ele vai aplicar. Que no tempo certo não tem como correr disso aqui. Ó. Há duas injustiças que o Senhor abomina. Está vendo quando a gente não pode ser juiz e nem advogado? Que nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para adorar, nós somos chamados para cumprir. E não para ser juiz e para ser advogado.
Olha para você ver, há duas injustiças que o Senhor abomina. O que o Senhor abomina? Que o inocente seja condenado. Inocente, não tem culpa nenhuma, é condenado. Condenado pelo falso, condenado pelos crentes ímpios, condenado, enfim. Dá um exemplo, Estevão. Foi condenado por crente. A apedreja, quem conhecia a lei? Crente. Não foi ímpio que apedrejou ele, não. Foi o povo de Deus que apedrejou ele. E não só ele, como muitos outros. Hoje não tem esse literal de pegar a pedra e julgar. Né? Essas coisas caiu bem. Ainda acontece isso lá no Iraque, no Irã, ainda tem uns trem doidos assim, naquelas tribos primórdias lá. Entendeu? Da guerra, é uma guerra louca ali. Então esquece aquele povo, vamos trazer uma realidade cristã geral. Hoje não é assim. Mas é o apedrejamento com a falsidade, com a mentira, com a notícia ruim, com apedrejamento de palavras. Quem vai julgar essas coisas? Essas injustiças Deus vai julgar. Quando o inocente é condenado, sem ter culpa alguma. E quando o culpado, Barrabás, é inocentado pelos crentes. Quando o culpado, que o culpado seja colocado em plena liberdade como justo. Tem muita gente cristã, crente, evangélico, pentecostal, não pentecostal, enfim, que gosta de colocar Barrabás em liberdade. Gosta, não sabe o que está acontecendo, não sabe o que Deus está fazendo, mas gosta de inocentar Barrabás. Irmão, toma muito cuidado com isso. Eu aprendi isso com o pastor muitos anos atrás, eu já falei isso algumas vezes. Crente velho na igreja, velho espiritualmente dizendo, vira demônio, vira capeta. Porque se acha, eu conheço muito crente assim, que é um capetão na igreja, que é um capetão em casa, é um demônio louco. Irmão, estou te falando com você, eu sei do que eu estou falando. Entendeu? Tem muita gente que enquadra nessa aqui, ó, nessas injustiças aqui, ó. Quando o inocente, que o inocente seja condenado. Tem muito crente que condena o irmão crente inocente, que fala e não sabe o que está falando, que amaldiçoa o irmão crente. Aí sabe o que Deus faz? Vem e fala assim, nunca mais você pisa lá, nunca mais você faz isso, nunca mais faz aquilo. Você vai cumprir ou não? E a pessoa continua, couro. E eu já estou vendo o fim do trem. Já estou vendo o final do negócio. Falei, Deus tem misericórdia. Que haja uma mudança. Que seja como aquele ladrão que na última hora arrepende e tem a salvação. E tem a entrada no reino. Porque senão vai ficar pior o negócio. E o pior ainda é quando esses crentes, que enquadram em todo o Provérbio 17 aqui, põem em liberdade um culpado. Um Barrabás que está no meio do povo de Deus, um Barrabás que está dentro da sua casa, um Barrabás que caminha com você, um Barrabás que vive, um Barrabás, você entendeu? Aí você vai e absolve ele, tadinho, tão boa, tão bom, tão fino, tão gente boa, tão isso, tão aquilo. Você traz uma inocência aqui no mar, há uma culpa gigantesca ali atrás. Quem sonda as motivações do coração, verdadeiramente, é Deus. Nós não sabemos o intento do coração. Quando se manifesta o intento do coração, é porque Deus já sabe o que vai acontecer. Ou para bem, ou para mal. Então, meu irmão, seja aquele, sabe o quê? Que anda em sinceridade, que anda na presença de Deus, que anda na oração, que anda na intercessão, que anda na bênção. Mas que bênção que você tem? Não vejo bênção na sua vida. A paz do Senhor. Qual a maior bênção que eu tenho? A paz do Senhor. Se o inimigo te roubar essa paz, você dá um passo para passar para o outro lado. E ele consegue, querido. Quando a gente não vê, quando a gente não busca, ele consegue. E tem um versículo para isso aqui, que encoraja a mim e a você, a todo o corpo cristão, a caminhar nessa bênção, a caminhar nessa motivação.
a caminhar sendo instrumento de Deus, a caminhar nessa terra, sabe, proclamando a verdade que Deus falar no seu coração. Sabe, você pode pegar todos esses textos aqui e estudar tudo de novo. Você viu o tanto de coisa que Deus vai mostrar no seu coração. Vai fazer. Irmão, vai chegar dias que você vai ter que orar para que uma pessoa seja liberta. Que você vai ter que orar para que a pessoa tenha uma cura física. Não vai ter ninguém à sua volta, é um deserto louco. É um vale assustador. Você vai olhar, não vai ver ninguém. É você que vai ter que tomar decisão. Qual decisão? Se você não estiver pautado nessa palavra, não estiver voltado nessa palavra. Você reparou que alguns louvores que os irmãos estão trazendo aqui é para meditação, né? É para a gente meditar. Se a casa é sua mesmo, Deus. Coração de pedra. Deus está do lado de fora. Onde é que está Deus? Está lá do lado de fora, com o coração de pedra. Tem que estar atento. 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 Se nós não cumprirmos esse versículo, eu vou falar com os irmãos aqui, em nossas vidas, nós podemos ter problemas. O mal, de repente, não sai da nossa casa. Não conseguimos quebrar a ação maligna. Aquilo que é lançado. Irmão, não se engane. Todo dia tem alguém ministrando coisas contrárias na vida sua, de crente. Escreve o que eu estou te falando, hein? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias tem. E pega, viu? O crente que não está pautado nessa palavra, o negócio pega. Pega. Todo dia. Não sei o que aquele homem está com aquela mulher ainda. Não sei o que a mulher está com aquele homem. Não sei o que é isso, que é aquele outro. Aí vem um crente lá, sabe, aquele mal ali, que enquadrou ali no Provérbios ali. E vem e traz um monte de mentira, esse cara naquele culto. Esteja pronto para deixar de ser bonzinho e exortar. Não, não. A Bíblia diz assim, a palavra diz assim. Esquenta não, que o Espírito Santo vai te lembrar tudo na hora. É assim que vai acontecer. Maldição, irmão. Você não vai dar nada que presta, seu filho vai dar nada que presta, sua família vai dar nada que presta, não vai dar nada que presta. Falando de crente. De crente. É palavra para crente. Senhor, eu vou continuar orando para que seja bênção, para que seja uma coisa que preste. É assim que é a oração. E assim nós vamos crescendo. Olha o que o crente tem que ter aqui, ó. Versículo 17. Provérbios 17, versículo 17. O amigo, quem que é esse amigo? Crente, o cristão. O amigo dedica sincero amor em todos os momentos e é um irmão querido na hora da adversidade. É irmão querido. A pessoa vem e pede oração, a pessoa vem e abre o coração, a pessoa vem e pede ajuda. O amigo, o crente amigo, dedica sincero amor em todos os momentos. Foi cantado isso aqui, ó. Acho que foi Flávio que trouxe esse louvor aqui, ó. Sincero amor. Esse sincero amor, eu tenho que estar 24 horas com você? Não. Teve um dia que eu levantei de manhã e eu tive um pesadelo de noite. Você acha que um filme doido que eu assisti lá, Flávio? Um filme muito louco, né? E eu fiquei trem ficou na minha cabeça. Mas eu tive uns pesadelos cabulosos. Eu falei, meu Deus do céu, que trem louco. Sabe? O filme era até meio gozação. Aí que esse negócio louco assim, eu falei, meu Deus do céu. Eu levantei até com dor de cabeça. Eu levantei e fui orar. Orei, coloquei na presença de Deus, fui falando com Deus. Senhor, tem misericórdia, renova minhas forças. Bom, enfim, fui orando ali. Num dado momento, Deus falou o nome do irmão aqui. O irmão que eu digo é homem ou mulher, uma pessoa aqui. Não é irmão, homem, uma pessoa aqui. Aí eu comecei a orar. Falei, Senhor, eu estou levando para o outro lado, sabe que eu estou me exibindo? Mas o nome não saía, não. Tudo que eu falava, sem querer, eu falava não. Pai, entendi, Deus. Aí eu saí do quarto, fui lá para a sala e fui orar.
e revoguei toda a ação do inferno contra essa pessoa e fui ali orando, fui colocando coisas de Deus. Irmão, quando Deus falar, ora, seja esse versículo 17 aqui, ó. O amigo dedica sincero amor em todos os momentos. O pastor Laércio me olhou atravessado, mas continua. Nós, irmão Flávio, me olhou atravessado. Senhor, dê graça ao meu irmão e que ele seja um vencedor. É assim que tem que ser. O amigo dedica sincero amor em todos os momentos. Não é só nos momentos bons, não. Não só nos momentos bons, não. Em todos os momentos. Em todos os momentos. A igreja de Deus está passando por um processo difícil, continua exercendo amor de verdade. Não é o bonzinho, não. É o amor de verdade. Um amor sincero. Sabe? De clamor, de oração, de intercessão. Não aceitando. E eu ponho isso em prova mesmo, não. E é um irmão querido na hora da adversidade. Sabe, na hora da adversidade, irmão, eu tenho o maior prazer de chamar vocês para orar comigo. Tenho o maior prazer. Pô, irmão, está onde? Então, ora assim, 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 e faz assim, 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 e me ajuda aí. Prazer. Prazer, porque eu sei que vai ser mais um que está na batalha comigo, mais um que vai vencer comigo, ali naquela adversidade. E é recíproco, é vice-versa. A gente vai estar orando, vai estar intercedendo, aí sim cumpre lá o texto da Bíblia, entendeu? A oração do justo tem muito poder nos seus efeitos. E não do bonzinho, não do pentecostal, e não do cheio de Deus, daquilo, não. Do justo. Daquele que fala assim, Senhor, eu não quero praticar injustiça, tem misericórdia de mim. Eu não quero retribuir o bem com o mal. E aqui é tudo que nós lemos aqui. Amém? Então, seja aquele que em todos os momentos dedica. Em todos os momentos. Tem momentos que a gente descontrai, mas continua a palavra sincera. Não se engane não, continua a palavra sincera. Ao contrário do mal. Aquele crente que carrega a maldade no coração, a dúvida no coração, a incerteza no coração, e não quer a mudança, ele vai sempre ser assim. Ele vai para a cova, vai morrer assim. E ainda vai ser um crente, coitado, coitada. Será que era tão coitado assim, tão necessitado assim? Tem gente, irmão, que fala que está necessitado no meio do povo de Deus. Mentira. 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 Tem gente que, sabe, dá um atestado de pobreza de cristã. Mentira. É maldoso, é traidor. Eu falei isso com um irmão uma vez. Eu falei, irmão, depois de tudo que vários crentes, vários irmãos, inclusive eu, fizendo por você, é assim que você está pagando? Não estou te entendendo não, irmão. Você está colocando culpa do outro, a culpa é sua. Quer que te dou a relação? Aí eu comecei a dar a relação. Nunca mais voltou na minha porta para nada. Sabe por causa de quê? Porque eu falei a verdade. Não gostou de ouvir a verdade. Porque até então era coitadinho. Um dia o irmão me pediu oração. Eu falei, irmão, mas por que eu vou orar? Você não acredita na minha oração? Por que eu vou interceder por você? O que você está querendo com essa oração? Me acusar lá na frente? Sabia disso, irmão? Que as pessoas te acusam? A irmã Zana orou para mim assim. Não está acontecendo não, Deus. A minha irmã cai matando. E assim é com quase todos. Mas que eu e você sejamos aqueles que, Senhor, falei, me perdoa. Senhor, me ajuda. Senhor, eu quero ser bênção. Senhor, eu quero ser vaso de honra. Senhor, não deixa a botija secar, não. Não deixa a farinha acabar e o azeite secar lá, não. Até que venham os tempos melhores. Amém? Vamos adorar o Senhor? Glória a Deus. Adore o Senhor, meu irmão. Agradeça a Deus pelo que está fazendo na sua vida. Pelo mover dele na sua vida.